o senador Flávio Bolsonaro, em referência ao escândalo de fraudes na Previdência. A opção sugeriu, nas redes sociais, que o crime seja punido com pena de morte. Ele comentou a condenação à morte do ex-ministro da Agricultura da China, Tang Hejian, acusado de receber o equivalente a 201 milhões de reais em propinas em contratos públicos. Em tom de crítica, disse que o governo também deveria adotar a política chinesa de combate à corrupção. Segundo ele, poderia começar pelo INSS, em referência ao escândalo de fraudes na Previdência. É ladrão. E o careca do INSS vai cair no colo do Bolsonaro, tá? Tudo indica. Porque, primeiro, só lembrando quem que é esse sujeito. Segundo a polícia, empresas do careca do INSS recebiam dinheiro das entidades investigadas. A PF afirmou que pessoas físicas e jurídicas relacionadas a Antônio Carlos Camilo Antunes receberam 48 milhões de reais diretamente de entidades associativas. E aí, por que ele vai cair no colo do Bolsonaro? Olha só, já tinha aquela notícia divulgada ontem que ele doou R$1 à campanha do Bolsonaro em 2022. Assim, essa informação, inclusive, consta lá no site oficial, no TSE e etc. Agora, esse valor de R$1 chamou a atenção, tá? E eu tenho que agradecer as pessoas que comentam aqui na página e tal. Um espectador aqui do Desmascarando me alertou para o seguinte, e aí eu relembrei desse episódio mesmo. Havia uma corrente entre os bolsonaristas, é porque o nível de psicopatia é tão grande, de loucura, de insanidade, que a gente até esquece dos episódios. Mas existia uma corrente em grupos de WhatsApp bolsonaristas que criaram ali, na eleição de 2022, um movimento para se doar R$1 para o Bolsonaro, e isso serviria como comprovante do número de pessoas que queriam votar no Bolsonaro. Então, por exemplo, se eles conseguissem ali 60 milhões, 70 milhões de pessoas diferentes doando R$1 cada uma para o Bolsonaro, isso serviria como um comprovante de que tinha 70 milhões de bolsonaristas no país, então teria que o Bolsonaro ter pelo menos 70 milhões de votos. A lógica era essa. Isso serviria, esse comprovante de Pix, serviria como o comprovante impresso eleitoral. Tá? Então eles diziam, olha só, muitos dos conteúdos postados nos grupos usam um tom inflamado e justificam a doação como forma de impedir uma fraude eleitoral. Eles diziam, vamos nos tornar estatística no TSE, e uma campanha nacional para computar os apoiadores de Bolsonaro e servir de parâmetro para uma possível comparação com a quantidade de votos recebidos na eleição. São outras frases que dão o tom à campanha nos grupos para incentivar as doações. Pronto. Então, na verdade, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o careca do INSS é bolsonarista, mas assim, daqueles bolsonaristas mais psicopatas, aqueles caras daqueles grupos, do esgoto mesmo, dos grupões de WhatsApp, porque imagina um cara que estava nesse nível de doutrinação, tá? O cara que estava fazendo doação de R$1 para servir de comprovante por causa da fraude eleitoral. Então o cara é bolsonarista no último nível. E aí as coisas vão se avolumando, porque o cara que mais recebeu dinheiro do careca do INSS é aquele cara que era o procurador-chefe do INSS. E ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Mostrei para vocês aqui até a portaria de nomeação dele. Foi nomeado em abril de 2020. E hoje surge na Folha de São Paulo uma notícia: ex-ministro citado pela Polícia Federal, no caso do INSS, foi assessor de deputados do PL e do MDB e filiado ao PSD. José Carlos Oliveira trabalhou nos gabinetes de Março Alvino, do PL de São Paulo. Tá? Então, vocês vejam que a coisa, você começa a remexer ali, tá começando a aparecer Bolsonaro nesse esquema do INSS, né, que foi desbaratado agora pela CGU e pela PF do governo atual. Por que a violência está tão grande no Brasil? Porque não tem pena de morte. Não tem pena de morte. Um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção. É o quê? Você viu alguma mala apreensão da Polícia Federal de recursos de dinheiro nesse governo anterior? Nenhum caso. Mas ouro, não entendi a diferença. Não, aquilo tinha uns vigaristas que não eram do governo, pedindo coisa para prefeito que não foram pagos. O pastor vivia dentro do Ministério da Educação e falava pelo por isso que ele foi afastado, é um erro. Mas, ministro, eu estou dizendo que não é teve. Erro, quando é Lula, Malu, não é erro. Volte ao que eu estou falando. Essa montanhona que a imprensa estava esperando, toda vez tem uma montanha e vamos trazer uma das motores, já pariu o rato. O que será que ele quis dizer, hein? Não sei.